amigos, tudo certo? Hoje venho aqui para dizer que estou com um novo canal e o nome dele se chama Jurassic Clips 2. Nele postarei novos vídeos e alguns vídeos antigos sem falar que começarei novos vídeos sobre batalhas e alguns vlogs e tipo uma versão 2.0 deste canal, mas o padrão sem dúvida será esse, amigos. Obrigado pela atenção, fiquem na paz de Deus. Hoje, amigos, falarei um pouco sobre a Meganeura. Mas antes, inscreva-se no canal, para poder ativar o sininho de notificações. Vamos ao vídeo. Todo mundo conhece a libélula, aquele inseto que costuma fazer voos rasantes sobre lagoas e piscinas, no verão. Pois o inofensivo mosquitão, que hoje tem no máximo 16 centímetros da ponta de uma asa à outra, já foi um monstrengo voador do tamanho de um corvo. Aconteceu no período Carbonífero, entre 360 milhões e 286 milhões de anos atrás. O planeta funcionava como uma terra de gigantes, com a paisagem dominada por pântanos e samambaias desproporcionais. Das baratas aos mosquitos, o número de famílias de insetos aumentou de uma ou duas para centenas. E muitos, como a libélula Meganeura moni, alcançaram a marca de até 70 centímetros de envergadura. O gigantismo tem explicação, dizem os zoólogos Jeffrey Graell, do Instituto de Oceanografia Scripps, e Karen Gans, da Universidade de Michigan, ambos nos Estados Unidos. Ele se deve à grande quantidade de oxigênio da atmosfera naquele tempo. Isso ajudou os animais a crescer. A ideia da superoxigenação foi proposta, há 6 anos, pelo geoquímico Robert Berner, de Yale, que construiu um modelo de ambiente semelhante ao do Carbonífero, em computador. Ele concluiu que as plantas e o ambiente pantanoso saturarão o ar de oxigênio. Sua porcentagem na atmosfera era de 35%, contra os 21% atuais. Quem mais ganhou com isso foram os insetos. Primeiro, porque a atmosfera ficava mais densa, o que ajudava no voo. Segundo, porque a respiração ficou muito mais fácil. Os insetos não possuem sistema circulatório como os vertebrados. Os fósseis de M. moni foram descobertos nas minas de carvão Stepanien-Comentry na França em 1880. Em 1885, o paleontólogo francês Charles Brongniart descreveu e nomeou o fóssil. Outro exemplar fóssil foi encontrado em Mutable Sauveur, Derbyshire, em 1979. O holotipo está alojado no Museu National d'Histoire Naturelle, Paris. M. americana foi descoberto em Oklahoma, em 1940, e é representado pela maior asa de inseto completo já encontrado, que é conservado no Museu de História Natural de Harvard. Poderia alcançar uma velocidade de 30 km por hora, e sua mandíbula poderia devorar pequenos répteis com facilidade. Uma libélula gigantes moderna possuía 1/5 do tamanho da maior libélula gigantes, e poderia possuir uma envergadura de humanos de 1,80 m. Ela poderia ser comparada hoje com um falcão. Sua visão poderia possuir até um campo de visão de 360 graus. E sem falar que possuía 4 pares de asas enormes. A palavra-chave que poderia explicar o seu tamanho gigantes foi simplesmente a quantidade de oxigênio, que antigamente era enormes. Comparado com hoje em dia, o oxigênio não chega nem na metade do que era antes. Amigos, infelizmente, não encontrei muito sobre esse inseto gigante, mas eu tive que juntar algumas partes de fontes diferentes, livros, filmes, etc. Galera, antes de ir, gostaria de que também fossem no canal Jurassic Tube. Ele faz vídeos sobre Jurassic Park etc. Vão lá e inscreva-se. Versão brasileira Jurassic Clips.